1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 9. Existe um detalhe aqui no verso de número 9 que nós deixamos para trás na exposição bíblica propositalmente, eu disse a vocês, quando nós estudamos o verso 9 e 10. O texto diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos muito gratos porque temos a bênção de nos reunirmos como igreja para cultuá-lo, para bendizê-lo, para proclamar o Teu Evangelho. E nós queremos pedir que agora, ao meditar na Tua Palavra, no Teu Evangelho, que o Teu Espírito esteja iluminando a nossa mente, nos habilitando a compreendê-la. Que o Senhor, com Teu Espírito, esteja nos edificando através da Sua Palavra. Ó Deus, nós reconhecemos a Ti como Deus verdadeiro e a Bíblia como a Palavra do Senhor. Louvamos-Te por isso e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Parte final do verso 9. Depois que o texto nos fala a respeito da igreja, a nível de identidade, dizendo que a igreja é raça, sacerdócio, nação e povo de Deus. O texto diz que toda essa qualificação que a igreja tem vinda por parte de Deus, agindo na vida da igreja. E lembre-se que quando nós falamos de igreja, nós estamos nos referindo ao somatório das pessoas que creem em Jesus como Salvador. Nós não nos referimos a uma entidade, nós não nos referimos a indivíduos somente, mas nós nos referimos, e vemos isso claramente aqui no texto, referindo-se ao próprio coletivo de irmãos, a igreja. Somos eu, você e tantos quantos ouviram o Evangelho e creram no Deus do Evangelho. Por que Deus nos caracteriza como raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus? O texto diz, é para que possamos proclamar a virtude daquele, ou virtudes daquele, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto claramente nos mostra que essa obra perfeita de Deus em nosso coração e no coração das pessoas que creem em Jesus como nós, não é para nos exaltar, mas é para nos usar, para que levemos outras pessoas a conhecer a Deus e as suas virtudes.
Do mesmo jeito que Deus abriu os nossos olhos para que conheçamos a Ele, pudéssemos conhecer a Ele e as perfeições dEle, Deus nos usa para que outras pessoas possam conhecê-lo. Essa razão, esse motivo de Deus para nós como igreja, faz com que tenhamos uma percepção completamente altruísta de edificação da vida do outro, ao invés de nós mesmos. De exaltação do nome de Deus, ao invés de nós mesmos. Deus, em momento algum, fez essa obra nas nossas vidas, na vida da igreja, para que a igreja fosse exaltada. Mas sim, para que Deus seja exaltado, proclamado, crido, glorificado. E é isso que vai ficar extremamente claro, evidente aqui nesse texto. A Bíblia nos fala de várias figuras ou em vários momentos a respeito de por que Deus nos salvou. E está ligado a esse aqui. Você vai encontrar, por exemplo, a Bíblia dizendo que nós fomos feitos luzeiros no meio das trevas. A Bíblia diz que Deus nos salvou para sermos evangelistas ou proclamadores do Evangelho, das boas novas, que é Cristo Jesus. Para sermos testemunhas vivas, para sermos proclamadores, como esse verso diz, para sermos instrumentos na mão do Salvador, para sermos exemplo diante dos homens, para sermos amorosos e resignados pelos que precisam da salvação, e para não sermos pedra de tropeço e escândalo, a fim de que as pessoas desviem os seus olhos de Deus por causa de nós. Observem que o propósito de Deus para a nossa vida, ele é extremamente positivo. E nós só poderemos viver tudo isso na medida da graça de Deus. Quando Pedro está escrevendo essa carta, ele está escrevendo para uma igreja verdadeira, salva por Cristo Jesus, que amava a Deus e que sofria por causa disso. Eles eram um povo que, o próprio autor aqui diz que eles eram estrangeiros e peregrinos. Os crentes são chamados de estrangeiros e estavam mesmo vivendo como estrangeiros, porque eles tiveram que fugir da terra em que eles moravam por causa da fé. E foram viver em outro lugar sem ter moradia certa. Eles eram estrangeiros, e esse termo usado aqui denota aquelas pessoas que vivem num país estrangeiro, mas que mantêm a sua própria cidadania. A Júlia está aqui hoje conosco, ela mora lá no estrangeiro, mas ela continua tendo a sua própria cidadania. Ela é brasileira. E por mais que ocorram coisas na vida dela e na sua história, e Deus tem escrito tudo isso, ela vai ter na sua história marcada a sua cidadania, o seu lastro histórico de existência. Isso é ser um forasteiro, é ser um estrangeiro em outra terra. Eu posso até conviver e me habituar com aquilo, mas eu continuo sendo estrangeiro. Eles não têm os mesmos privilégios, muitas vezes, e direitos que os cidadãos do país onde moram. O que são os forasteiros? Os forasteiros em um mundo são aqueles que estão vivendo num mundo diferente daquele que é o seu mundo original. Eles vivem na terra apenas por um breve período, mas eles sabem que a sua cidadania é outra, que a sua terra é outra. E quando o texto aqui está dizendo que a igreja do Senhor Jesus é forasteira, não está se referindo à terra aqui, mas se refere àquele lugar que nós viveremos eternamente com Deus. A Bíblia chama isso de céu. Local de morada eterna. No Antigo Testamento fala a respeito do Canaã celestial. Naquele lugar que Deus tem reservado para o povo dele. Como ser cristão e como ser fiel, exemplo de cristão, no mundo onde você vive.
Porque a grande proposta aqui desse texto é sermos todas aquelas coisas que falamos agora mesmo. Mas, acima de tudo, focado em proclamar Jesus através da nossa vida, através do nosso exemplo, através da nossa fidelidade a um Deus que é maior e que faz toda a nossa história ser qualificada ou caracterizada. Até mesmo nos dá uma identidade. É como se ele moldasse o nosso perfil. Como ser um cristão fiel e exemplar no meio do mundo contemporâneo. E eu fico pensando, tudo isso não é tão simples assim. Ontem nós vimos que houve manifestação no país de uma maneira geral. E toda manifestação, ela é permitida e ela mesmo tem o seu direito formal, legal. E nós não questionamos isso. Mas foi muito triste ver o final daquela manifestação, principalmente na cidade de São Paulo. Onde as pessoas usaram aquele momento para o vandalismo. Para levar para um lado que não tinha nada a ver. Para quebrar o patrimônio das pessoas. Para atingir os direitos das pessoas. E até mesmo entraram numa instituição que é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Talvez vocês, ou alguns de vocês não saibam, mas a Universidade Mackenzie é da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eles entraram ali e começaram a vandalizar o Mackenzie. Por quê? Certamente existem várias respostas, mas uma delas é porque é uma instituição do povo de Deus. E eu não tenho dúvida a respeito disso. Como ser crentes, fiéis e exemplares no meio de um mundo que não gosta daqueles que vivem o Evangelho? E que tratam de maneira inadequada aqueles que não são cristãos. Uma coisa que causava muita tristeza em mim quando pastoreei a primeira igreja de Goiânia, não é a igreja, mas o que acontecia uma vez por ano ali ao redor da igreja. Havia uma passeata de orgulho, que eu não sei até que ponto aquele era orgulho, mas eles diziam que era, eles têm o direito de achar que era. Mas quando aquilo acontecia, eles desciam a Avenida Paranaíba, e eles desciam a 68 com os seus carros de som, e mais do que isso, tentando entrar na igreja e fazer bagunça ali, e não permitir que nós cultuássemos a Deus, como se os direitos deles fossem maior do que o nosso direito. E para ter o direito deles era necessário agredir o nosso próprio direito. Aquilo causava tristeza, muita tristeza. Porque nós vivemos nesse mundo. Aqui nesse texto vai falar a respeito de uma igreja que muitas vezes é acusada de malfeitora. Verso de número 12. Vão olhar as nossas boas obras e vão nos chamar de malfeitores. E é exatamente no meio dessa situação, ou desse mundo, que não conhece a Cristo, que Deus nos colocou não para odiá-los, mas para amá-los. E mais do que isso, para pregar o evangelho do amor de Deus e da salvação que há em Cristo Jesus. Como um dia alguém agiu desse jeito a meu favor e a seu favor, enquanto ainda não éramos servos do Senhor Jesus. Esse texto aqui é um alerta para nós, mas acaba sendo um baita de um desafio. E a primeira coisa que a gente percebe aqui é que a conduta correta do cristão, ela visa a glória de Deus, mas ela tem um outro efeito. Ela é exemplo aos gentios a respeito da graça, da glória de Deus, da salvação que há em Cristo Jesus, para o gentio. Isso vai ficar claro nos versos 11 e verso 12. O apóstolo Pedro dirige aos crentes da dispersão com uma expressão muito carinhosa. Ele diz, amados. É assim que ele começa no verso 11. Peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que
que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Amados, essa palavra amados, ela é citada 62 vezes no Novo Testamento. O próprio Pedro, ele cita 6 vezes. Uma que é aqui e mais algumas vezes lá na sua segunda carta. Esse tratamento amoroso que Pedro tem para com a igreja do Senhor Jesus aponta para as exortações que serão feitas, serão dadas, e que devem ser percebidas como alguém que é amado por Deus e que deve, como amado por Deus, edificar o próximo. São 2 exortações. Observem bem, a primeira delas é a que vem no verso de número 11. Ele diz: vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. A palavra abster-se significa manter-se afastado, preservar-se de, não contaminar-se com. Abster não é ficar ao redor e não usar, mas é você se distanciar. É mais do que você conviver com aquilo, é você não dar nem a oportunidade daquilo acontecer com você. A ideia do abster-se aqui é de um zelo tal que eu não vou correr o risco de ser contaminado com aquilo. Porque, na verdade, eu e você sabemos muito bem que nós somos tentáveis. Nós somos pessoas que são tentadas, e a palavra de Deus diz, pelas nossas próprias concupiscências, pelas nossas próprias vontades. E elas batem em nós. E nós não podemos brincar com isso. E aí o texto diz que nós devemos nos abster dos desejos da carne. É isso que o texto está dizendo. Das paixões carnais. E aqui tem a ver com os desejos, aquelas paixões e obsessões que são próprias do instinto humano caído. E eu tenho isso, e você também tem. E a palavra de Deus aqui está sendo dita a cristãos, não está sendo dito para incrédulo. Está dizendo, cristão, você tem que se abster, porque esse tipo de sentimento você ainda tem no seu coração. O Espírito de Deus ainda está tratando isso na sua vida. A luta da carne, isso é, das paixões e obsessões, desses instintos da carne, diz o texto, é contra a alma. Enquanto Paulo, lá em Gálatas, ele fala da luta entre a carne e o espírito, ali a linguagem dá a ideia muito de que existe uma luta entre a minha natureza caída e o próprio Espírito de Deus. Mas aqui nesse texto fica muito claro que a ideia é a luta que existe entre a minha natureza caída e a minha alma, a minha espiritualidade. É como se estivesse falando sobre um antes e um depois da vida com Deus. A carne aqui tem muito mais a ver com a natureza caída. E a alma aqui como aquilo que Deus está tratando. Mas nós muito bem sabemos que Deus trata da nossa vida como um todo. Assim, a descrição aqui é de uma batalha interior, em que o homem luta muitas vezes contra ele mesmo. Em alguns momentos nós temos um inimigo que é feroz, e ele tem o nosso nome. E esse inimigo somos nós mesmos. Aqueles desejos da nossa velha natureza, os desejos da nossa carne, segundo Pedro. E ele está dizendo, elas combatem, guerreiam contra aquilo que Deus está propondo. É uma verdadeira guerra interna. É uma tensão que existe dentro de nós, que somos servos de Deus. E o que existe aqui no texto é uma advertência, para que estejamos não aceitando os apelos da natureza caída. Não aceite os apelos da natureza caída, da natureza carnal, aquela que vivia somente contra Deus. Ao invés disso, o texto diz, anseie por viver uma vida que agrade a Deus, que satisfaça
ao Senhor. E mais do que isso, que torne o seu coração tranquilo, sem peso, sem tristeza, sem peso de consciência dentro de você. Essa divisão interna no homem é um tema importante na nossa teologia, extremamente importante. Por quê? Porque essa é uma realidade nossa, irmãos. Eu e você, nós fomos criados íntegros. Mas por causa do pecado, houve uma desintegração, houve uma quebra. O pecado nos faz viver em oposição a Deus. Essa é a linguagem da morte espiritual. Nós passamos a viver não em sintonia, mas dessintonizados com Deus, desintegrados. Quando nós vamos para Gênesis, no capítulo 1 e nos primeiros capítulos ali, nós vemos que existe esse processo sendo demonstrado. E o homem entra em crise. Ele entra em crise com Deus, ele entra em crise consigo mesmo, ele fica com a consciência pesada, ele começa a fugir do Senhor, ele começa a brigar com os outros homens. O livro de Gênesis é cheio disso. A natureza, que era sua amiga e o servia, passa a ser inimiga e dificultar a sua própria existência. E nós temos que entender que enquanto o processo durar, ou seja, durante toda a nossa vida, esse conflito interno vai acontecer. E nós temos que lutar. Só que antes de Cristo na nossa vida, e antes de crer no Senhor Jesus, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, dedicar a nossa expectativa no Senhor Jesus, e ter o Espírito Santo em nós, antes disso, nós lutávamos sozinhos. Mas agora, em Cristo, nós temos vitória. Não só expectativa de vitória, mas nós temos convicção de vitória. Nós temos um Deus que age a nosso favor. Nós temos um pastor que nos trata como ovelhas. E que em algum momento, quando a ovelha se perde, ele vai atrás e traz de novo para o seu rebanho, para dentro daquele lugar onde ele cuida e não deixa mais que os lobos venham a pegá-lo. Aqueles meus impulsos que podem me levar à morte, que tinha a ver com o processo de desintegração por causa do pecado, agora são brecados. Um ponto final é colocado, não pelo meu poder, mas pelo poder, pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus. E Deus diz: atentem para isso. E diga não. Observe que eu estou lhe dando tudo o que é necessário para você dizer não. Nesse sentido, irmãos, tanto carne como alma podem ser entendidos aqui, como eu lhes disse, representando a velha e a nova natureza do cristão. A antiga inclinação e a nova inclinação. Então a primeira coisa que o texto diz é: diga não, se afaste, não chegue nem perto. Mas o texto vai nos mostrar claramente que isso é possível por causa do Senhor. A segunda coisa que o texto nos diz é: mantenha exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Verso de número 12. Há um propósito para isso. O texto diz: para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. Mas qual é o comportamento positivo que nós temos que ter? O texto diz mantendo exemplar o nosso procedimento. A expressão manter aqui é perseverar, sustentar o procedimento. Mas não é qualquer atividade, é um procedimento exemplar. Exemplar para quem? Exemplar para Deus, e isso glorifica a Deus. Exemplar para mim mesmo, porque isso me alegra quando eu vivo como servo de Deus. Mas exemplar para os homens, para que isso seja um testemunho de que quando Deus está na vida de alguém, Ele verdadeiramente conduz essa pessoa
como servo dele. Isso é maravilhoso, queridos. Essa exortação aqui é: mantenha um procedimento no meio dos gentios. Esse procedimento é exemplar. A minha vida testemunha o que Cristo é no meu coração. O processo de transformação, de santificação do cristão, ele não deve ser parado, ele não deve ser obstruído, ele não deve ser desviado, ele não deve ser comprometido, mas ele deve ser sustentado, ele deve ser perseverante. Por quê? Porque não visa só a minha satisfação, mas muito pelo contrário, visa a glória de Deus. E eu testemunho aos homens de que Deus existe, de que Ele age na vida das pessoas, e que essas pessoas vivem a esperança e a alegria que nenhum outro lugar ninguém pode achar. Esse processo de transformação, ele alcança a vida dos outros. Aquilo que Deus faz na sua vida, queridos, pode ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Se alegrem com isso. Eventualmente, você já deve ter ouvido na sua vida espiritual expressão como Deus tem usado a sua vida para abençoar outras pessoas. E eu fico pensando, se a minha vida cristã, ela não faz diferença na vida de outras pessoas, que tipo de vida cristã é essa que eu estou tendo? Porque quando Cristo cresce em mim, como Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que ele estava querendo dizer é que quando as pessoas estivessem olhando para a sua vida, veriam tantas coisas que identificam a vida de um servo de Deus, que aprendeu com Cristo a viver, glorificando ao Pai, na sua alegria de servir ao Senhor, nos seus comportamentos, na sua fidelidade, na sua retidão para com as outras pessoas, no seu amor sincero, em todos esses aspectos santos, ao ponto de olhar para Paulo e ver, quem é este? Alguém diz, esse é discípulo de Jesus. Por que você diz que ele é discípulo de Jesus? Porque ele tem atitudes que Cristo teve e diz que deveríamos ter. E isso não é ruim, queridos. Isso é bom. Porque o que Cristo foi e o que Cristo é tudo aquilo que nós precisamos. Onde nós devemos ser essas pessoas? Onde nós estamos? No meio do mundo onde nós estamos. Como peregrinos e forasteiros que somos. Crentes em Cristo Jesus são considerados como povo de Deus, vivendo em meio ao resto da humanidade. Naqueles dias eram conhecidos por gentios. Hoje são aqueles que não aceitaram ou não conhecem a Jesus como Deus da vida deles. Até falam a respeito de Cristo e dizem, puxa, quem não crê em Cristo? Só que a Escritura diz que o próprio Satanás crê e teme a Deus. Mas crer em Cristo tem a ver com crer naquilo que Cristo é a seu favor. Crer que nele existe a única esperança de perdão de pecados e vida eterna. Crer em Cristo é tê-lo como Senhor da sua história e dedicar todo o seu coração a Ele, a fim de que Ele conduza a sua existência. E ter alegria em ser servo dEle. Queridos, aqui é a ideia de que mesmo vivendo em nosso país, no nosso Brasil, nós somos um povo de uma certa forma diferente, especial, com leis morais e éticas mais elevadas, que não aceitamos os padrões gerais do país, padrões aqueles que não estejam de acordo com os ensinos da Bíblia. Nosso país tem padrões que têm a ver com os ensinamentos da Escritura, muitos deles sim,
mas muitos deles não. É aquilo que não tem padrão, segundo o que Deus ensina, eu devo voltar para aquilo que Deus me ensina. A nossa conduta, o nosso procedimento deve ser correto entre os demais, entre os não cristãos e, logicamente, entre os crentes também. Para que mesmo criticando o nosso modo de vida, a nossa fé e a nossa dedicação ao Senhor, quando observarem as nossas boas obras, diz o texto, sejam obrigados a reconhecer o poder de Deus agindo em nós, e assim, diz o texto, venham a glorificar, não a nós, mas glorificar a Deus. O texto aqui diz assim: naquilo que falam mal de vós como malfeitores. Nós precisamos lembrar que nos dias apostólicos, os que se tornavam cristãos eram mal vistos e discriminados. É interessante que parece que essa tendência mais do que nunca está crescendo no mundo. Tem se falado muito de um negócio chamado cristofobia. Já ouviram essa expressão? É um não aceitamento daquele que ama e conhece a Cristo e quer viver segundo o que a palavra de Deus diz. Por que naquele tempo da carta de Pedro, eles eram conhecidos como malfeitores? Tudo isso porque eles se recusavam a participar dos costumes da sociedade. Eram vistos como corpos estranhos no meio da sociedade. A sua recusa de participar de costumes contra a moral cristã, contra princípios de vida e de valores, levava aqueles que não amavam a Cristo a dar a interpretação que queriam, as mais diversas a respeito deles, dando origem aos falatórios, sem sombra de dúvida. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, na segunda viagem missionária de Paulo, na cidade de Filipos, nós vemos a acusação feita contra ele e contra os seus companheiros. Lá em Atos capítulo 16, verso 21 e verso 22, diz o texto, que eles estavam falando dos discípulos, dizendo, eles perturbam a cidade, pregando costumes que os romanos não podem receber nem praticar. Quais eram os costumes? Eles adoravam a um único Deus, Criador dos céus e da terra. E os romanos adoravam a César. E seguiam as ordens de César. E eles diziam, não, nós amamos a Deus, e Cristo é o Filho de Deus, e nós glorificamos a Ele e seguimos os seus ensinamentos, que estão contidos no Antigo Testamento e nas palavras do Senhor Jesus. E eles não aceitavam isso. E eles dizem, estes estão aqui só para perturbar a cidade, pregando costumes que os romanos não podem receber nem praticar. Nós não concordamos com eles. A exortação de Pedro é que, mesmo sendo alvo dessas incompreensões que geravam a discriminação e o falar mal deles como se fossem malfeitores, era necessário que eles tivessem um procedimento exemplar, para que eles fossem obrigados, no devido tempo, a reconhecer e a glorificar o poder de Deus, ele diz, no dia da visitação. Queridos, quantas coisas têm sido ditas a respeito da fé e dos princípios que a igreja do Senhor Jesus vive. Durante toda a história, nós vamos encontrar isso. Toda a história. E nesse momento de hoje, nos dias contemporâneos, defender a fé e os princípios da verdade contidos na Escritura tem sido um grande desafio para nós. Essa semana eu recebi o vídeo de um padre católico, ele dizendo aos seus fiéis, que tipo de cristãos são esses que
que nós temos sido. Ele é muito conhecido no Brasil. A mídia social dele é muito acessada. E ele diz que tipinho de cristãos que nós temos sido. Que não está disposto a pagar o preço para obedecer o que a palavra de Deus tem dito. E ele dizia tudo isso para defender o casamento entre um homem e uma mulher. Essa é uma situação entre N que nós encontramos, que somos chamados de malfeitores, como se faltasse em nós amor. Não falta em nós amor. Nós amamos e desejamos que o pecador se arrependa dos seus pecados. Mas nós não convivemos com o pecado. Nós não temos que chancelá-lo. Mas se tiver que cuidar, amar, respeitar, nós vamos fazê-lo até o fim. E o fazemos. Mas não somos malfeitores. O malfeitor é aquele que procede de maneira inadequada. É aquele que age contrário ao princípio da verdade. Por isso que Pedro diz, olha, hajam e tenham um procedimento exemplar, para que aqueles que te chamam de malfeitores, para que os chamam dessa forma, possam se calar. E ainda no dia em que Cristo voltar, que é o dia da visitação, eles possam reconhecer que tudo o que estes que creem no Senhor Jesus diz é verdade, e estejam se prostrando diante de Deus e reconhecendo que Cristo é o Senhor e o único Salvador. Paulo vai dizer a mesma coisa quando escreve aos Filipenses. Queridos, nós temos um grande desafio diante de nós. E esse desafio, ele nos coloca numa situação que nós não podemos fugir. Qual é a situação? Senhor, nos dê força, sabedoria. Sabedoria para entendermos o que é a verdade do Senhor. E força para podermos vivê-la com integridade no meio de um mundo que te nega. O texto continua. E ele vai nos falar da conduta cristã exemplar nas várias áreas da vida. E a primeira delas aqui tem a ver com a conduta exemplar na vida pública. O texto diz, a partir do verso de número 13, diz assim: por causa do Senhor estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro vão falar da mesma coisa com referência à atitude que a igreja do Senhor Jesus tem que ter quanto às autoridades. Aqui Pedro diz que nós devemos ser sujeitos àqueles que são autoridade. Paulo vai dizer soberanos, aqueles que estão exercendo o seu papel de autoridade. Aqueles que são superiores. Aqui o texto, ele não fala a respeito de uma atividade ausente de coerência. Muito pelo contrário, o texto diz que nós devemos ter uma atitude que glorifica a Deus na medida em que respeitamos nossas autoridades. Esse é o comportamento cristão, que a palavra de Deus diz. Uma diferença que talvez pudéssemos notar aqui, vem dos contextos diferentes em que foi escrito talvez para Paulo e para Pedro. Paulo vai mostrar uma certa simpatia maior para com o poder constituído, e Pedro tem uma posição um pouco mais neutra e distanciada. Não importa.
Ambos dizem que é necessário nós termos uma responsabilidade com aqueles que nos governam. Em Apocalipse capítulo 3, há uma condenação quanto ao caso específico do modo de governar de Roma. E Roma ali tem uma linguagem simbólica para eles, e eles são chamados de Babilônia, e é dito que vai ser destruído pelo Senhor. No entanto, é muito importante que, para uma avaliação correta das alusões bíblicas do Novo Testamento sobre a relações políticas dos cristãos, tanto Pedro quanto Paulo estão de acordo. Nós devemos ser sujeitos e obedientes às autoridades. Mas o que significa isso? O que significa essa sujeição às autoridades? Verso 13 diz: sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor. A primeira coisa que eu tenho que entender, e quero dizer rapidamente aos amados, é que as autoridades, elas foram constituídas por Deus para o bem-estar dos homens. Essas autoridades, elas existem para conduzir o grupo chamado povo, de tal maneira que haja uma certa organização. Mas nem sempre essas autoridades cumprem bem o seu dever e por vezes ultrapassam os limites de sua autoridade, tornando-se tiranos. E a história está cheia disso, nós encontramos também na Escritura. Contudo, o ensino bíblico mostra que nós temos que respeitá-las. Devemos nos submeter a elas, pois se não houvesse autoridade, nós teríamos uma anarquia. Nós teríamos algo que não conseguiríamos viver. O crente, ele não é induzido pela Escritura para ser um agitador, um subversivo, mas ele é conduzido para buscar o que é a justiça. Existem duas coisas bem diferentes. O cristão sempre busca a justiça. Normalmente o crente, como qualquer outro cidadão, não é obrigado a sujeitar-se às injustiças. Tem o direito e até o dever de se levantar contra elas, mas com a atitude de exercício dos direitos civis da cidadania, e não com a atitude de alguns que agem como se tivessem direitos maiores do que outros. Em alguns momentos, agem simplesmente como agitadores e subversivos. O crente, ele pode e deve usar os seus direitos constitucionais. E numa democracia como nós vivemos, nós gozamos hoje no Brasil, precisa o cristão exercer o seu direito de voto para a escolha das suas autoridades. E nós precisamos ser mais responsáveis com isso. Nós precisamos ser criteriosos quanto a esse assunto, para que depois não fiquemos reclamando, como se nunca tivéssemos tido a oportunidade de fazer alguma coisa. Nós precisamos aprender a cumprir com todos os nossos deveres, pagando os nossos impostos, sendo corretos com o serviço militar, respeitar os emblemas nacionais. Falar essas coisas para brasileiro é quase que uma ofensa. A nossa atitude de respeito e obediência às autoridades humanas impõe-se, o texto diz, pelo amor ao Senhor. O texto diz que devemos fazer isso por amor ao Senhor. Não por amor às autoridades, por aqueles que exercem essa liderança, mas por amor a Deus. Por quê? Porque é Deus quem determina isso. E porque Ele quer que desse modo nós sejamos exemplo em tudo. Agora, como isso se torna algo de bênção? Há algumas razões óbvias para obedecermos ao governo. Romanos capítulo 13, verso 1 diz que é algo instituído por Deus. Nenhuma autoridade, ela é autoridade sem que Deus tenha permitido. Segundo, é responsabilidade do governo refrear os malfeitores. Terceiro,
o governo recompensa os bons homens e pune aqueles que são maus. Tudo isso nós encontramos em Romanos capítulo 1, até o verso de número 5. E eles deveriam ser um bom testemunho para Cristo. Agora, a pergunta é, quando desobedecer o governo? Isso é possível? A gente vê em alguns casos na Escritura isso acontecendo. Por exemplo, em Êxodo capítulo 1, a partir do verso 16 e 17, o texto nos fala das parteiras hebreias desobedecendo ao rei quando ele ordenou a matar as crianças inocentes. E elas disseram, não vamos matar. E algumas delas foram mortas por causa da desobediência. Elas disseram, não vamos matar as crianças. Em Daniel capítulo 3, nós encontramos 3 moços. Como todo o povo deveria adorar ao rei e adorar aos Baalins, a deuses estranhos. E eles disseram, não. E eles disseram, vocês vão adorar. E eles disseram, não. E eles sofreram condenação por causa disso e livramento por parte do Senhor. Em Atos capítulo 4, verso 18, e capítulo 5, verso 29, os apóstolos não concordaram com as autoridades judaicas que exigiam que nunca mais pregasse o evangelho de Cristo. Pedro disse a essas autoridades, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos continuar falando de Jesus. Quando Jesus disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a clara implicação é que nem tudo é de César. Nem tudo é de César. Tem coisas que são de Deus e tem coisas que são de César. Mas vendo que mesmo sendo livres, fazendo bem, eles são obrigados a reconhecer o poder de Deus em nossas vidas. Isso é importante. Nós devemos obedecer o governo enquanto ele não me pede para desobedecer a Deus. Nunca devemos desobedecer ao governo quando esse toma o lugar de Deus. Todas essas vezes aqui que esses servos de Deus desobedeceram às autoridades, é porque essas autoridades estavam querendo agir como se fossem deuses. Somente Deus pode exigir adoração, sacrifício, reconhecimento irrestrito de sua autoridade. Aqueles que mandam acima de tudo. Somente Deus é esse ser. Os governantes são chamados ministros ou servos de Deus nas mãos de Deus, e Deus está acima deles. Tentar desempenhar o papel de Deus não somente é perigoso para o soberano, como também é injustificável. Faraó, o rei do Egito, ele não deixou o povo de Deus sair do Egito para servir ao Senhor e santificar-se ao Senhor. Ele ordenou a matança de crianças, ele proibiu a adoração a Deus, ele exigiu a adoração do rei como Deus, ele submeteu o povo a uma escravidão forçada, e o povo desobedeceu a ele, porque ele exigia algo que só poderia ser dado a Deus. Existe uma consideração que deve ser feita a respeito disso, irmãos. Nunca é moralmente justificável rebelar-se contra um governo que não assume o papel de Deus. Debaixo de Deus, o governo tem autoridade. É isso que a Escritura está dizendo. Nós vamos encontrar, por exemplo, a rebelião de Absalão contra Davi. Ela foi injusta, ela foi injustificável e teve punição de Deus. Nós vemos a revolta de Jeroboão, depois da morte de Salomão. Ela foi injustificável e teve juízo de Deus. Elas eram atitudes que nós chamamos de politicamente motivadas.
Tanto Jeroboão como Absalão, a única coisa que eles queriam era um destaque político, assumir a liderança. Então eles geraram confusão, eles geraram contrariedades, eles geraram dúvidas, eles geraram muita discórdia, eles desacreditaram os seus líderes. Mas o motivo deles era puramente políticos. E nenhuma revolução é justificada para um cristão por motivos puramente políticos. A pessoa pode e deve cooperar com o seu governo para melhorá-lo politicamente. Mas não há justificativa bíblica para trabalhar, para derrubar o seu governo, a não ser que ele assuma o papel de Deus. Porque aí ele está tomando uma atitude espiritual, e isso não é papel de um governante. Paulo afirma que nós devemos assumir uma responsabilidade social para promover a paz e a moralidade. Queridos, concluindo, observem bem que quando Pedro, aqui nesse texto, diz que nós devemos agir como cristãos, porque Deus nos fez uma raça, Ele nos fez um povo diferente, Ele nos fez sacerdotes reais, Ele nos fez um povo de propriedade exclusiva dEle, para proclamarmos Ele e as suas perfeições. E que nós devemos agir de maneira fiel para que nós possamos conseguir isso. Como? Nos afastando das coisas que têm a ver com a natureza caída. Nos abstendo das paixões da carne. Mas devemos estar nos aproximando de Deus, para que possamos ser exemplo de vida de comunhão com o Senhor e de piedade. Porque o mundo, queridos, naquele tempo, e hoje, e sempre, estará olhando para a igreja e chamando a igreja de malfeitora. Porque ela sempre vai questionar aquilo que é contrário à palavra de Deus. E a igreja vai perseverar e deve perseverar, segundo a graça de Deus. E nisso, nós encontramos aqui um exemplo. E o exemplo é exatamente a situação que nós enfrentamos dentro do contexto de liderança dos países. Muda daquela época para essa? Não muda nada. Não muda nada. Nós continuamos sendo responsáveis a ser submissos aos nossos líderes, pois nós os escolhemos e devemos fazer bem. Mas, se vemos alguma coisa injusta, nós temos o direito de falar. E principalmente, se alguma liderança quer assumir o papel que não é dela, mas é de Deus. Eu espero que Deus esteja nos dando discernimento para agirmos de maneira correta. A conclusão aqui do texto é: porque assim é a vontade de Deus, verso de número 15, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. E não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Deus nos libertou em Cristo Jesus? Sim, mas para fazermos a vontade dEle. Nós continuamos sendo servos com a alegria do Senhor. Vivemos num mundo contemporâneo, de problemas contemporâneos, e aquela época vivia com seus problemas daquela época, que eram chamados de contemporâneos, e que são exatamente os mesmos que nós vivemos hoje. E os desafios são os mesmos para o povo de Deus. O que Deus deseja de nós? Vida cristã coerente. Sabe por quê, queridos?
Porque mesmo quando temos vida cristã coerente, nós corremos o risco de sermos chamados de malfeitores. Eu espero que Deus nos sustente na fé e na alegria de sermos conhecidos como servos de Deus. Não para sofrer, mas para ter a alegria da comunhão com o Senhor. A alegria de poder servi-lo com consciência tranquila. Vamos orar, vamos ficar de pé. Ó Deus, nós sabemos que o exercício responsável da liberdade não é algo tão fácil. O Senhor nos libertou, Pai, através de Cristo. Nos libertou do pecado, do jugo da escravidão da nossa natureza. Através da presença do Espírito do Senhor na nossa vida, nós podemos hoje obedecer a Tua palavra. Mas nós te pedimos para que o Senhor continue, ó Deus, nos dando vitórias. Que o Senhor, ó Pai, esteja nos desviando das próprias paixões interiores. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos ensinando a vivermos como cristãos, que olham para a Tua palavra, vê o desafio, mas vive segundo estas verdades no Teu poder, para que o Senhor seja glorificado. Para que a nossa vida tenha significado também na vida de outras pessoas. Ó Deus, obrigado pela vida da Tua igreja, do Teu povo, pela Tua graça que tem sido derramada sobre nós, momento após momento. Nós te pedimos, ó Pai, tenha misericórdia do nosso país. Nosso país está confuso, vivendo momentos, ó Pai, onde existem muitas dúvidas, sobre verdades, sobre mentiras, sobre interesses, sobre motivações. O Senhor conhece tudo, o Senhor sabe todas as coisas. O que nós podemos pedir ao Senhor é, tenha misericórdia, Pai, e esteja convertendo o coração das pessoas, para que conhecendo ao Senhor, elas tenham a vida eterna, para que elas tenham esperança, e possam, através do que elas aprenderem com o Senhor, compartilhar também com os outros a verdadeira esperança da vida eterna. Aceita o nosso louvor e a nossa gratidão e o culto que prestamos a Ti, pois o fizemos, ó Pai, em nome de Jesus. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém. Podem se assentar.